Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Um programa inédito de 2018, hoje com você, sempre aos domingos, a partir das 7 horas da noite, e as nossas reapresentações aos sábados, às 21 horas, aqui diretamente da Santa Cecília TV, ou pela internet no santaportal.com.br/TV. E o programa de hoje, o tema é ciência versus espiritualidade, ou espiritismo. Vamos entrar num âmbito maior aí, tá bom? E o convidado é uma pessoa que me é muito cara, uma pessoa que eu gosto muito, que é um físico formado, graduado pela USP, engenheiro, professor de física e estudioso do kardecismo, adora a física tanto quanto a minha filha, que também é fã até do nosso colega de hoje que está aqui, o D'Alessandro Benci Santana Rodrigues. Muito obrigado, D'Alessandro, pela sua presença. Mais uma vez aqui no Fronteiras da Ciência. Sempre é uma honra poder recebê-lo aqui com a gente, viu? A alegria é toda nossa, Jadir. É uma honra estar aqui juntamente não só com o amigo, mas com toda a equipe. Sempre fui muito bem acolhido pela equipe de encarnados e desencarnados. E desencarnados, que bom. Deixa eu só dar um recadinho para a gente começar o nosso programa, porque eu vou mostrar logo no primeiro bloco algumas fotos que eu vou conversar com ele. De um fenômeno que é o ectoplasma, né? Algumas fotos com o Chico Xavier, né? E eu queria ver isso um pouquinho também à luz da ciência, esse fenômeno bastante antigo, tá bom? O primeiro e único recadinho que eu vou dar agora é do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registrada pela Anvisa e também pelo Ministério da Saúde, e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O terapeuta Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, China, França, Bélgica. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br para agendar uma consulta de um excelente ortomolecular, bastante conhecido aqui na Baixada Santista, apesar dele ter um instituto, a clínica em São Paulo. Ele atende aqui 2 vezes por semana. É só agendar no 3285-6993. Repito, 3285-6993. E o endereço de atendimento é no Smart Center, que fica na rua José Cabaleiro, número 15, Gonzaga Santos. D'Alessandro, uma das coisas que me faz apreciar muito o espiritismo, eu sempre procuro manter uma posição um pouco mais ecumênica, mas eu me rendo, sem dúvida nenhuma, a ter uma simpatia muito grande pelo espiritismo, até por ela estar muito próximo da ciência, né? O próprio Allan Kardec foi um homem da ciência, né? Então, você considera hoje, talvez, das religiões ou das filosofias, a que esteja mais próximo realmente de tudo que a gente vem descobrindo pela ciência? Sim, a doutrina espírita tem seu tríplice aspecto. Então, Allan Kardec já vai deixar isso bem claro ao publicar em 1858, ou seja, há 160 anos atrás, no belíssimo livro O que é o Espiritismo, a diferença entre a filosofia da ciência, a ciência, vamos dizer assim, acadêmica, da ciência espírita. Enquanto que a física, a química e a biologia vão tratar de objetos materiais, no caso da física, nós estaremos conversando com espíritos. E qual é a diferença de objetos para espíritos? Espíritos com E maiúsculo e não espírito com E minúsculo, como ele vai deixar bastante claro no Livro dos Espíritos. É que nós, filhos de Deus, espíritos com E maiúsculo, nós temos o livre-arbítrio. Então, por isso que é difícil você, às vezes, fazer experiências com médiuns, porque o benfeitor em questão, ele tem liberdade de escolha. Ou o espírito que momentaneamente se encontra naquilo que a gente fala umbral ou trevas, ele também tem livre-arbítrio. Então, as leis divinas não aparecem a lei de constrição de um ser humano, de um espírito. As leis de Deus são amorosas. Então, jamais Deus vai impor. Se nós nos basearmos em Jesus, o nosso modelo e guia, de acordo com o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que jamais Jesus constrangeu as pessoas
ou impôs algo às pessoas, ele sempre convidou. É um reflexo do ponto maior que é Deus. Então, por isso que ele dizia, quem me vê, vê o Pai, porque ele demonstrava isso, justiça, caridade e amor. Então, é por isso que é muito difícil, no âmbito, por enquanto, da ciência, nós fazermos experiência com os espíritos benfeitores, porque eles têm tarefas muito nobres do outro lado. Eles, quando vieram no momento propício, que é o período da codificação, já estabelecendo lá as diferenças. Por isso que vem Allan Kardec, que é um dos ministros de Jesus, de acordo com fontes, que é o Leon Denis, ele foi Joan Hus em última existência, ou seja, uma pessoa que foi morta na Inquisição defendendo as ideias de Cristo. Então, e lá atrás, João Batista, aquele que batizava. Então, o senhor Allan Kardec, ele era assessorado uma vez por mês por Jesus, que é o governador do nosso sistema solar. Muita gente pensa que Jesus é o governador do planeta Terra. Não, o Jesus é responsável na formação do sistema solar. Ele foi responsável em manipular o fluido cósmico universal, ou seja, poeiras e gases, usando uma linguagem hoje da astrofísica, para condensar os planetas. Por isso que ele fala das ovelhas que o Pai me deu, ou seja, nós outros, os habitantes da Terra, qualquer lugar, nenhuma delas se perderá. Então eu posso me deslocar para outro mundo. E ele continua sendo o meu mestre com M maiúsculo. Você como físico, eu já estou com as fotos no ponto, né? Já me avisou, só um minutinho, um pouquinho, Rafa. Você como físico, em algum momento você chegou a ver alguma contradição da física em relação ao que dizia Allan Kardec? Pelo contrário, hoje, se nós entrarmos no banco de teses da Universidade de São Paulo, nós vamos ver uma tese de doutorado do ano de 2008, onde a senhora Adriana Ramos Miranda consegue comprovar a homeopatia baseado nos postulados do Espiritismo. Então, é comum a gente... Aceito pela banca? Sim, só que ela não usou a palavrinha homeopatia, ela usou um termo elegante da física. Mas ela comprovou algo que a maioria dos céticos fala, homeopatia é efeito placebo. Bom, se fosse efeito placebo, por que cura as plantas? Já que planta não tem cérebro. Bom, mas retornando, ela mostra que aquela energia daquele componente químico solto na água e no álcool fica ali energeticamente, usando as ferramentas atuais da mecânica quântica. Ou seja, a Adriana Ramos Miranda, numa tese de doutorado, orientada pelo professor Alvo Vanucci, onde eu tive ali a alegria de ser não só o aluno do professor Alvo Vanucci em eletromagnetismo, como também o aluno da Adriana, porque quando eu entrei no Instituto de Física, ela era aluna de mestrado dele e ela fazia o que se chama monitoria. Todo professor de universidade tem os seus monitores, que é aqueles que ajudam os professores na resolução de listas de exercício. Então, eu tive a oportunidade de ver, assim, na época, é claro, ela estava começando as pesquisas e depois, eu já ali terminando o curso, vi a sua defesa no ano de 2008. Então, é só baixar na internet, lá, Adriano Ramos Miranda, e você vai ver a ponte entre homeopatia e espiritismo. Essa casa em Adriana Ramos Miranda. Isso, tá. Essa casa que tem aqui o seu José Nilson, um dos dedicados trabalhador do espiritismo em terras brasileiras. Já mostrei a tese de homeopatia para ele, porque como médico homeopata, ele deve divulgar também perante outros médicos homeopatas, que às vezes não tiveram acesso da tese em questão. Bacana isso, bacana. Outra pessoa que se interessa muito por isso também é o Dr. Caetano, né? Ah, sim, o professor, exatamente, que é professor na Associação Médica Espírita, é um médico odontológico, mas que faz ponte sempre também com a homeopatia, porque ajuda também as pessoas no dente. E você como físico, você nunca pensou em desenvolver uma tese... Mestrado você fez? Não fez mestrado. Não. Tá, então a dissertação de mestrado. Nunca pensou em Porque eu fiz o bacharelado, em seguida fui para a licenciatura. Então, se eu tivesse que defender alguma mestrado ou doutorado, eu vou para o âmbito da educação. Como já está o professor Álvaro Vanucci, quer dizer, estava, porque ele se aposentou em dezembro do ano passado. Abriu a brecha. Então, outros deverão assumir esse compromisso. Ela mesma, Adriano Ramos Miranda, hoje está trabalhando, não tenho mais contato com ela, em alguma universidade federal, então outros vão assumir essa tarefa. A minha tarefa não é ficar na pesquisa, nessa atual existência. É na educação, em divulgar o espiritismo, fazendo a ponte, principalmente para os jovens. E onde você se sente bem feliz, né? Exatamente. Alessandro, vamos ver algumas fotos. Essas fotos são datadas de muito tempo atrás, são fotos ainda em branco e preto, com o Chico Xavier e um efeito de ectoplasma. Aquela pessoa que está ali, por exemplo, está do lado do Chico, que está de pé de óculos é o Chico Xavier, né? E pelos seus orifícios, dá para ver que é pela orelha, nariz, boca, vai saindo essa matéria
e vai transformando, vai se materializando numa pessoa desencarnada ali, né? Essa é uma foto, vou mostrar uma segunda também, pode passar. Aí já de pé, um outro fenômeno materializado, né? A gente, não sei se aí dá para ver uma certa transparência. Na TV eu estou com dificuldade de ver, pessoalmente eu vi uma certa transparência, já que nessa época não tinha nenhum efeito de foto como a gente tem hoje, né? Senão, a foto é falsa, nem tinha como fazer isso na época. Vamos lá, terceira foto. Essa está bastante opaca, mais uma vez a materialização de uma moça. E uma outra foto, uma última, essa é na cama, diz que essa cama é na casa do Chico Xavier, acho que esse espírito, essa pessoa que está deitada chama Antônio, e foi materializando essa pessoa, uma moça também que está ficando de pé em cima da cama. Diz que isso foi na casa do Chico Xavier, pelo menos é o que dizia a matéria. Pode voltar para a gente. Esse fenômeno, como é explicado pela ciência? A ciência não pôde se debruçar sobre ele, porque infelizmente a nossa ciência é extremamente materialista, porque precisa de fenômenos palpáveis, né? Quando não tem algo palpável, eles ficam meio reticentes em trabalhar. Certo. Isso é natural, de acordo com a filosofia da ciência. Então, eu não sou filósofo da ciência, minhas noções são pequenas, aprendi no curso de física com o professor João Zanetti, mas a atual academia defende as ideias de Karl Popper, o notável matemático austríaco, onde ele vai elucidar que precisa ter o caráter de refutabilidade para entrar como ciência. Se não tiver o caráter da refutabilidade, não é ciência. Certo. Então, se a gente pegasse agora aqui o senhor Karl Popper, psicologia é ciência, ele ia responder não. Ciência é somente física, química, né? Algo que você pode refutar, ou seja, reproduzir a experiência. Até matemática, embora ele seja matemático, ele não entraria nesse âmbito. No que diz respeito ao ectoplasma, na época, os espíritos chamam-nos a atenção, que fala que era necessário chamar a atenção, para depois vir os fenômenos intelectuais, que seria a psicografia. Então, mas o que é feita essa matéria que gera o ectoplasma? Não sabemos, assim, a matéria no âmbito do campo físico, né? O que nós sabemos é que o fluido que nós temos como encarnados é o elemento que os espíritos trabalham para materializar os espíritos desencarnados. Então, nesse ambiente aqui, nós temos uma multidão de espíritos desencarnados. Como eles conseguem ver os nossos pensamentos? Isso é demonstrado na obra Gênese. Kardec, no capítulo 14, no item 15, vai dizer que aqui há um fluido cósmico ao nosso redor e que toda vez que a gente pensa, emite, então, a imagem, que seria o que ele usou na época, a fotografia do pensamento, porque Kardec tinha acabado de surgir a fotografia. Se ele tivesse hoje, ele falaria uma onda. Como a gente está aqui. Nós estamos num ambiente de 4 cavalheiros, os 4 cavalheiros desligaram o celular. Mas se tivesse ligado os celulares, as ondas não iam se interferir. Não é isso? Uma onda ia passar por outra. Então ele ia usar essa analogia. Só para entender, para o telespectador entender, os 4 cavaleiros somos eu, você e dentro do estúdio 2 câmeras, né? Isso. Então tá bom, só para o pessoal entender, senão não fica perdido. Então o que a gente tem que parar para refletir? Toda hora que eu penso, imediatamente eu emiti o que se chama uma onda do meu espírito, uma onda mental. Por isso que quem está desencarnado, além de nos ver como no corpo físico, vê o que a gente pensa. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, questão 457, os espíritos veem os nossos pensamentos? Resposta, que eu sei que os telespectadores e ouvintes vão na fonte, que é o Livro dos Espíritos. Sim, a tal ponto que eles podem ver aquilo que vos escondais para vós mesmos. Ou seja, se eu acordei e pensei, hoje eu vou estagnar, eu quero maltratar o meu chefe, vamos supor assim, eu já criei a imagem. Espírito que está aqui, que alimenta esse sentimento de inveja, vingança, vai me sugerir ideias para eu ir concretizar. Por isso que na belíssima obra Gênese, no capítulo 14, agora depois no item 45, Kardec chama-nos a atenção da obsessão. Nós estamos cercados por uma multidão de espíritos ainda presos às sensações egóicas, que são a inveja, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a lubricidade, a preguiça. E é eles que nos dão pensamentos, baseados nos nossos pensamentos. Por isso a informação de Jesus, vigiai e orai. Quando eu vigio meus pensamentos e os meus sentimentos, eu consigo, através da oração, neutralizar a ação dos espíritos que, por inveja, querem que eu não fique feliz, porque eles fazem tudo isso
Por causa da inveja, quando Kardec pergunta. Mas aí são pessoas que são mais ou menos susceptíveis a esse tipo de interferência. Todos nós, o interessante é que a obsessão hoje... Mas alguns mais e outros menos, ou não? Então, a obsessão é que eles chamam de obsessão oculta, porque a gente pensa somente assim casos graves, que é o que se chama subjugação, uma pessoa que bate nela mesma, uma pessoa que está falando sozinha, isso é o caso mais grave, é o que se chama subjugação. Há 3 níveis desse assédio dos espíritos. A obsessão simples, que não é uma simples obsessão. O segundo nível, a fascinação. E o terceiro, o mais grave, é já o domínio do espírito perante aquele espírito que está encarnado. Esse chama a atenção. Esse todo mundo vê. Os outros 2 são muito sutis. As pessoas não percebem. Olha, na verdade, eu considero que eu não te entrevisto. Você está dando uma aula aqui, né? Você está dando uma aula e realmente hoje estou aprendendo muito com você aqui, coisas interessantes. Obrigado, D'Alessandro, né? Você sempre tem algo muito grande a contribuir com todos nós aqui. Eu preciso dar um recadinho agora do Manaloa Bem-Estarim sobre a psicoterapia biodinâmica. Preste atenção no seu corpo com cuidado e carinho. Permita-se olhar com ternura para o seu maior instrumento de trabalho, claro, o seu corpo. A psicoterapia biodinâmica pode ser a solução para se livrar do cansaço, irritação, insatisfação, aliviando dores de cabeça, peso nas pernas, desconforto nos pés, aliviando dores também de pescoço, além de liberar tudo que você precisa, como dor em costa, pescoço, aquelas coisas incômodas que a gente tem no dia a dia, né? Dê ao seu corpo a possibilidade de se sentir acolhido e relaxado. A psicoterapia biodinâmica é uma massagem, mas só que você vai perceber que é muito mais do que isso, porque a Duceli tem os pontos certos de toque que você simplesmente se apaga por um tempo, você dorme, é inacreditável, né? Então, vale a pena experimentar. Como o corpo sustenta a emoção, ele vai lhe agradecer, respondendo com rapidez às solicitações que você lhe fizer. Renove-se com psicoterapia biodinâmica. Você pode saber mais acessando o site manaloa.com.br ou ligue lá e agende com a Duceli. É só ligar no 3222-2278, tá bom? 3222-2278. E o endereço é Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já com o D'Alessandro, é bem rapidinho. Ciência e Espiritismo é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência e meu convidado é o físico, professor, engenheiro, estudioso do kardecismo, D'Alessandro Benci Santana Rodrigues. E esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico, escritor do livro Análise Kármica, José Carlos Palermo, que há cerca de 18 anos vem se especializando em transtornos espirituais, para os mais variados quadros que assolam a sociedade moderna, em especial ansiedade, transtornos obsessivos, melancolia, tristeza acumulada, pânico, depressão, fobias e vícios tais como alcoolismo, obesidade, tabagismo e por aí vai. Dentre as técnicas mais utilizadas estão a apometria, antigoécia, hipnoterapia, terapia de vida passada e terapias sonoras, através das quais proporciona aos seus pacientes uma melhor qualidade de vida. Para agendar um atendimento individual com o Palermo, é só ligar no 3289-1230, tá aí, ó, 3289-1230, deixa recado na secretária eletrônica que ele vai retornar a sua ligação, ou se preferir o WhatsApp, 991160195, ok? Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui com o físico D'Alessandro. D'Alessandro, a gente estava falando no bloco anterior sobre o ectoplasma. Eu tive uma vez aqui uma oportunidade de entrevistar um engenheiro aposentado da Codesp. Ele perdeu o filho dele também por acidente, perdeu o filho dele, e ele e a esposa ficaram inconformados, né? Foi difícil aceitar o desencarne do filho. E ele começou na época, já faz muitos anos isso, ele começou na época correr atrás da possibilidade de ver o filho dele através da materialização do ectoplasma, e ele conseguiu. E na época ele comprou aparelhos para gravar, ele trouxe aqui para mim várias fotos, ele tinha filmagens inclusive, onde ele mostra o filho dele materializado. Ele teve tete a tete com uma senhora em São Paulo que fazia a materialização do filho dele através dessa substância do ectoplasma, moldou o menino, né? Menino não, era um moço, moldou o moço, e ele trouxe para a gente ver a foto da moldagem em ectoplasma e a foto dele em vida, né?
era realmente muito parecido. Foi uma entrevista muito interessante que eu fiz aqui. O Chico Xavier sempre aprovou isso, mas ele parece que ele nunca esteve muito próximo disso. Qual o motivo disso? O benfeitor Emmanuel vai se aproximar e elucidá-lo que os médiuns que têm essa responsabilidade gastam muita energia. E além do mais, se nós perturbarmos o espírito, pode repercutir no corpo físico do médium. Então é por isso que cada vez mais foi diminuindo, porque o médium tem que ter uma higiene mental muito grande, tem que ter uma vigilância maior, então tem que ter uma ascendência moral muito grande para que espíritos inferiores não se aproximem e o desgaste, porque se haver algum desequilíbrio no ectoplasma, vai repercutir no corpo físico do médium em questão. Então, aproximando-se de Chico, Emmanuel vai dar a dica que o fenômeno é interessante, bonito, todavia o compromisso dele era no aspecto da educação, porque seria então a segunda fase do espiritismo. A primeira fase foi de chamar a atenção, começou com as irmãs Fox, batendo na madeira, ou as materializações, aqui no Brasil ou algumas partes do mundo. A segunda fase seria então as psicografias, as informações agora vindas pelo aspecto intelectual. Para a terceira fase, a aplicação da moral, que é onde nós estamos entrando. Já visto o senhor Divaldo Pereira Franco recebendo psicofonias do inesquecível apóstolo de Jesus, Adolfo Bezerra de Miranda, nos chamando a atenção da transição planetária. Então, usando uma metáfora, já que estamos em Santos e tem muito bonde no passado, já está passando o bonde, onde está entrando alguns espíritos que estão indo para mundos, saindo do patamar primitivo para entrar em provas e expiações. E vai voltar aqui na Terra, ou vai ficar na Terra, espíritos na condição de regeneração. Por isso que é o alerta para todos nós, quem somos médios, para nós estarmos muito concentrados, muito compenetrados na nossa reforma íntima, ajudar o próximo, ao próximo se ajudar e despertar perante as leis divinas. Ou seja, o processo já começou. Já começou. No passado, eram opositores quem era parapsicólogo e quem era espírita, né? Normalmente, até o Padre Quevedo, né? Ele era um dos mais combatentes, né? Então tinha essa mística de que quem era parapsicólogo se opunha contra o espiritismo. Mas recentemente, no ano passado, em meados do ano passado, eu entrevistei um parapsicólogo que é o Vasco Vasconcelos, mas com a mente completamente aberta. Ele participou de muitos eventos, se não me engano, foi em Londrina, que ele falou aqui. Acho que foi em Londrina que ele participou de alguns fenômenos que ele foi participar, onde haviam espíritos no recinto e das mesas girantes. Já ouviu falar das mesas girantes, Sim. né? E perante todos, as mesas começam a se mexer. Ele trouxe até, eu pude mostrar para os telespectadores, que ele trouxe aqui vídeo, gravação, para mostrar as mesas girando na frente das pessoas. E ele, em dado momento, ele falou assim, em pensamento, que foi o que você acabou de explicar aqui. Ele pensou, só pensou, ele falou, eu não falei nada, ele falou, eu pensei assim, se isso realmente é um espírito e está acontecendo isso de verdade, se não tem nenhuma maracutaia aqui nessa sala, ele pensou, que uma mesa se aproxime de mim. Ele falou, olha, eu mal pensei isso, imediatamente a mesa veio até ele. Ele falou, olha, eu me arrepiei todo, porque eu pensei nisso e a mesa chegou. Ele falou, olha, não tive mais dúvida, né? Que é exatamente como você falou, a fotografia do pensamento. Isso. É por isso que eles sabem e usam os nossos pontos fracos, a semelhança do gato espreitando o rato. É isso que está no Livro dos Espíritos. Por isso que devemos fazer sempre uma higienização mental, ao acordar, uma oração, ao longo do dia, estar bem vigilante aos nossos sentimentos. Orar e vigiar. Isso, ou seja, vigiar e orar. E não podemos trocar os verbos, porque eu tenho que vigiar quem? A vida dos outros? Não, o meu mundo interior. Por que eu ainda carrego orgulho? Porque eu sou um espírito imortal, criado em outras épocas. Ainda saí recentemente do reino animal, então ainda carrego essas tendências de bater de frente com o outro, né? A questão da prole, a questão da casta. Então o passado nosso está no presente. Então, suponhamos, se eu fui padre numa última existência e hoje eu estou dentro de um centro espírita, eu tenho que tomar muito cuidado para não ser o dono do centro espírita, já que antes era o dono da igreja e assim sucessivamente. Então, Chico Xavier, que fazia meditação, outras pessoas, Divaldo Pereira Franco, sabe quem foram no passado. E nesse processo da meditação você vai gradativamente, com muito equilíbrio e suavidade, transformando orgulho em humildade, ansiedade em serenidade,
depressão em otimismo. Você consegue ir se transformando, que é a nossa meta aqui. Eu não vim aqui para educar o jardim ou para superar o jardim. Eu vim aqui para construir o reino de Deus dentro de mim mesmo. E com as minhas ações eu posso despertar o jardim. E vice-versa, com as ações do jardim, despertar em mim. Foi o que Jesus quis dizer. Aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz. Cruz é o nosso trabalho. E siga-me. Porque ele demonstrou que o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Chico Xavier, embora vivesse em extrema pobreza, mostrou o reino dos céus. Uma Madre Teresa de Calcutá, vendo aquela indiferença na Índia, vivia já no reino dos céus. O dedicado Papa Francisco vive já no reino dos céus. É claro que não o céu ainda absoluto, porque a gente precisa, uma estrada muito longa, mas perante a média da população, eles são pontos fora da reta, porque estão fazendo essa reforma íntima que só depende dela. Nós estamos muito mal acostumados que o outro vai resolver o nosso problema. Então é comum as pessoas chegarem na casa espírita e falar, tira esse obsessor de mim, se esquecendo que pelo pensamento eu atraí aquele espírito momentaneamente naquela faixa de orgulho, naquela faixa da ganância, naquela faixa da ambição e etc. Então eu tenho que parar, refletir o que eu posso me modificar para ajudar o irmão que está me assediando como espírito obsessor, porque obsessão vem do francês, que significa obsessione, assédio na língua portuguesa. Toda vez que eu estou me assediando, significa assédio. É uma auto-obsessão. Se eu estou assediando o meu próximo, é uma obsessão entre encarnado e outro encarnado. Se eu estou assediando quem desencarnou, um pai, uma mãe, com meus pedidos, é o assédio entre um encarnado e um desencarnado. Agora, o mais comum que as pessoas assim sabem, en passant, é de desencarnado para encarnado, mas se esquece que o encarnado é que chamou o desencarnado e não vice-versa. E tudo isso é por frequência? Tudo isso exatamente é pelo pensamento. Quando a gente pensa, há o que eles chamam, os benfeitor Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, uma energia. Essa energia, que é em onda, ele fala mesmo em onda, é carregado não só o nosso pensamento, mas os nossos sentimentos e a nossa vontade. Então eu posso aqui estar falando da boca para fora algo e pensando no meu íntimo oposto. Então é por isso que o espírito que está aqui na faixa sabe o que eu estou pensando. Por isso que a gente não se esconde para os espíritos, sejam eles inferiores ou principalmente os espíritos superiores. A gente fica muito vazado assim, né? Muito abertos, né? Mas é o que acontece no sono e nos sonhos. O sono é o fenômeno biológico do sistema trabalhar. O sistema imunológico venceu o vírus. Certo. Vamos dar exemplo para o telespectador ouvinte. Se eu espirrei no elevador, não tem raio solar, o vírus fica ali. Ao entrar uma outra pessoa, respira, o vírus da gripe está ali dentro. É no momento do sono que o sistema imunológico vai vencer o vírus. Agora, os sonhos. O sonho é a emancipação da alma, na linguagem de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. É nos sonhos que eu revejo os meus parentes, ou é nos sonhos que eu me afasto dos meus parentes. Mesmo que você não lembre quando você termina o sonho. Não lembra porque o nosso cérebro é muito imaturo perante o cérebro espiritual. Então, você pode se encontrar com seus parentes, os seus entes queridos encarnados, e depois, quando acorda, não lembra. Mas você traz a sensação de doçura. Então, os sentimentos não te enganam. Você traz aquela sensação de alegria, doçura, como no desencarne. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, questão 50, o que acontece no momento da morte? A morte é um fenômeno biológico, cessação do fluido da vida. Desencarnação, como eu, espírito imortal, me comporto diante da morte. Então, as pessoas que fizeram bem sentem uma doçura, como Bezerra de Menezes, Chico Xavier. As pessoas que enganaram os outros, né, e fugiram da justiça humana e pensa que fugiu da justiça divina, sentem uma amargura. Por isso que eles sofrem do outro lado. As pessoas que fizeram mal aos outros, porque não está programado dele fazer mal aos outros. Está na consciência dele as leis divinas. Questão do Livro dos Espíritos, 621. Onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. Então eu não consigo fugir de mim mesmo. Ninguém tem o poder de derrogar as leis divinas. Então ele pode estar bem por fora, mas ele pode estar muito mal por dentro. Por dentro. Mas, Alessandro, nem todo espírito desencarnado, óbvio, espírito desencarnado, ele tem o direito de estar aqui entre nós. Eu digo assim, obsidiando alguém, porque, pelo que a gente lê, muitas vezes não tem permissão para estar aqui, não é? Então, é uma pergunta de Kardec. Por que Deus permite que os espíritos nos interfiram? A questão 466. Então, os telespectadores vão na fonte. Eu estou usando o meu linguajar. Para vós praticardes o bem, é uma prova para a vossa fé. Então, no mundo que a gente se encontra, que ainda é um mundo muito materializado,
Não é isso? É um mundo ainda, a gente saiu recentemente das cavernas, nós nos libertamos recentemente do feudalismo, daquelas ideias, império, não é isso? A gente carrega ainda essas tendências. Então, quando ele vem se aproxima de mim, não quer dizer que eu vou cair na faixa da obsessão. Eu só caio na faixa da obsessão. A obsessão é uma avenida de mão dupla, né, de mão única. Então, é quando eu alimento. Então, ele não cria algo que eu não tenho. Suponhamos, se eu tenho problema no campo do sexo, o obsessor não vai me pegar no plug sexo. Se a gente imaginar que uma tomadinha, um plug. Agora, se eu tenho um problema na área da orgulho, ele vai esperar um momento em se conectar comigo. Né? Que isso, D'Alessandro? Vai levar desaforo para casa? O Jadir fez uma piadinha. Né? Quem é ele e tal? Aí ele fica me alimentando isso. Se eu estiver em vigilante, eu no outro dia crio uma inimizade com o amigo Jadir por uma besteirinha. Não, eu acho que eu não soube me explicar, então. A sua explicação foi ótima, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei assim, o espírito desencarnado, nem sempre ele está aqui com a gente, nem todos podem estar aqui, de alguma forma interferindo, ou nos ouvendo ou ouvindo, não é mesmo? Os espíritos ficam nas colônias espirituais, Isso, os bons espíritos, e vêm nos visitar para nos dar boas sugestões. Quem faz a tarefa somos nós. Ou em sonho a gente pode ir até a colônia onde eles se encontram. Mas sempre respeitando... Através de uma permissão. Não é o momento que ele quer vir. Ele já tem maturidade para vir, né? A mesma coisa se eu quisesse agora sair para o Japão. Se eu não tenho o mínimo de conhecimento sobre o idioma e como chegar lá, como que eu vou pegar o ônibus, o avião e chegar lá e não saber o idioma? Entendi. A partir do momento que já tem as condições para isso. Isso, quanto mais ele evoluiu, ele tem mais liberdade de ir e vir. Senão ele fica dependente de alguém, como o André Luiz mostra no belíssimo livro Nosso Lar. Uma pessoa que ia visitar os parentes, então precisava não só da permissão, mas de outros de levarem onde estavam os parentes em questão. Ele ainda não tinha adquirido até o ato de voar, que eles chamam de volitar, né? Ele tinha que ser carregado por outros espíritos, vamos dizer assim. Já que você usou, a gente já está em cima da hora, só vou deixar uma pergunta para você, para o próximo bloco, D'Alessandro. Você citou agora a obra do André Luiz, né, o Nosso Lar, e quando esse livro foi escrito, tinha muitas coisas que ainda não tinham no planeta Terra. Uma delas é a ideia de computador, né, que veio depois, mas já estava no livro quando foi escrito. E ainda temos algumas coisas que a gente não tem, que ainda está mais para o futuro lá. Uma delas é o ônibus que levanta e flutua, né? Que leva. Isso a gente não tem ainda essa facilidade de voar. Não o corpo, mas através de uma máquina, de um equipamento. A minha pergunta é, muitas das tecnologias que nós temos hoje foi soprada através do mundo espiritual? Foi de lá para cá que veio a ideia para que ela pudesse ser concretizada aqui no nosso mundo? No mundo material? Fica essa pergunta para o próximo bloco, porque eu tenho que fazer a agenda do Fronteiras, onde eu vou dar 3 recadinhos para você, 3 apenas, são rapidinho, preste atenção, para você participar de alguma coisa aí, né? Alegrar a sua vida. É muito bom se sociabilizar, é importante demais para a alma. Então eu vou começar com um comunicado da terapeuta Kátia Yana Guevara. Pode colocar no ar? Vamos começar com essa aí, né? Só o comecinho não está escrito aí, que é assim, ó. Eu peço a sua atenção, diz a Kátia, pois é o conteúdo mais importante que compartilhei até agora no programa Fronteiras da Ciência. Como está na sua telinha agora, ó. Como eu disse na última entrevista, em 2018, é um momento muito importante para a nossa jornada. E em 15 de fevereiro, teremos uma abertura energética com um eclipse solar que nos trará a oportunidade de retorno à nossa essência e ao nosso caminho de vida. Há 9 anos, diz ela, eu passei por este processo com as equipes espirituais e gerei uma grande transformação em minha vida. E é por isso que vou lançar um tratamento de renascimento na missão de vida em 13 luas, porque é justamente o tempo de abertura deste portal. Utilizaremos as meditações guiadas vibracionais canalizadas com as equipes espirituais que nos levarão de volta ao útero materno e aos planos espirituais de onde viemos e onde programamos a nossa missão de vida para que você também possa gerar a sua transformação. Todo o conteúdo, né, apresentado é para
já foi no passado, dia 31 de janeiro, né? Mas você vai poder saber muito mais ligando e participando com o que ela vai fazer agora em fevereiro. É só enviar mensagem para ela no WhatsApp 988330341. Então, se você quiser participar desse renascimento na missão de vida em 13 luas, que é um despertar para a vida, e o trabalho da Kátia é maravilhoso, é só ligar para ela nesse telefone aí, ó, 988330341. E estaremos juntos nessa jornada de cura, libertação e ascensão. O segundo recado vem da Rap Science através das atividades oferecidas aqui em Santos, que são: sempre tem o workshop Introdução à Meditação da Rap Science, curso prático de meditação, prática de oração e preces, prática de ritual para afastar influências negativas, prática de ritual para melhorar a saúde, atendimento pessoal para orientação espiritual e cursos para desenvolvimento espiritual. Dias de funcionamento é de quinta a domingo, das 10 às 18 horas. E o Templo de Santos fica na rua Júlio Conceição, 94, em Santos. Telefones 3219-4600 ou, se preferir, o WhatsApp 99158-4589. E já o nosso último recadinho, que é da terapeuta holística Eliane de Queiroz, sobre o atendimento com mesa radiônica. Ela também que é especialista em Reiki, né? A mesa radiônica é um instrumento de conexão, percepção e transmutação de energias. A mesa associa radiestesia radiônica e mantras para detectar, transmutar as energias em atuação na pessoa que está sendo cuidada, a fim de gerar harmonia, coerência e positividade em todos os setores de sua vida. E como a mesa atua em muitos níveis energéticos, as mudanças são percebidas dia a dia no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais. O atendimento com a mesa é com hora marcada, é só ligar no 991729798, tá aí, ó, 991729798, deixa seu nome e telefone que a Eliane liga de volta, ou se preferir pelo WhatsApp, né, que é esse mesmo. E o atendimento é na rua Delfino Stockler de Lima, 81, Altos, Marapé. E se você perdeu alguma informação da Agenda do Fronteiras, não tem problema. É só acessar o nosso site, fronteirasdaciencia.com.br. Assim que você entrar na página, clique em Agenda da Semana, ok? Todas as informações estão nesse campo. Voltamos já com o D'Alessandro, é bem rapidinho. Olha, já estamos em nosso último bloco hoje conversando com o físico D'Alessandro sobre ciência versus espiritismo. Só um recadinho da loja Merlin, que conta com a maior variedade de incensos e também pedras naturais e roladas aqui da Baixada Santista. O melhor preço e a melhor qualidade de tipos de vela do mercado. Tem vela de tudo quanto é jeito, né? Uma enorme diversidade de tarôs, tanto nacionais quanto importados. Grande variedade de roupas e acessórios ciganos e também de umbanda. E os melhores livros do ramo esotérico e religioso também. Loja Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos com o melhor preço da região. É só conferir. O endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Vamos lá, vamos voltar ao nosso bate-papo aqui com o jovem D'Alessandro. Ele é sempre jovem, eu chamo ele de jovem já há 20 anos já, mas ele continua jovem, né? É gentileza, é caridade. Já estamos com 41 anos de idade. Então é jovem mesmo, eu me equivoquei, realmente é jovem, por isso que tem aparência de jovem. D'Alessandro, eu tinha deixado a pergunta no bloco anterior sobre também a influência possível de obsessores, dando um sopro para algum pesquisador aqui em vida, para que iluminasse ele para alguma ideia em termos de tecnologia. Sim. Se isso acontece. Sim, exatamente. As 3 perguntas da humanidade, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, a Espiritismo mostra. Viemos das mãos de Deus. O que somos? Um espírito imortal. Para onde retornaremos? Para Deus. Na construção do reino dos céus dentro de nós mesmos. Então a Terra, qualquer planeta, serve como escola. A nossa casa, morada, é os mundos espirituais. Então nosso lar vai demonstrar que eu tenho às vezes um compromisso na parte da engenharia, da biologia, e quando encarno juntamente com outros cientistas, desempenho aquilo a qual me programei. Quem lê a obra Missionários da Luz vai ver ali o projeto Genoma.
antes de ter o projeto Genoma na Terra, já que a obra em questão foi psicografada em 1945. Missionários da Luz, a terceira obra da coleção do senhor André Luiz. Quem lê Nos Domínios da Mediunidade, o prefácio, Emmanuel fala das universidades, sairão em equações matemáticas essas ideias do Espírito. É verdade. No ano de 2002, 3 físicos e um físico brasileiro, Elcio Abdala, do Departamento de Física e Matemática da USP, escreveram a seguinte reflexão, num artigo publicado numa das melhores revistas de física do planeta Terra, Físicas A. Se o nosso cérebro fosse como um celular, haveria uma glândula que captasse as ondas? Eles provaram, usando a mecânica estatística da quântica, sim, que é uma glândula pineal que capta a frequência na onda de um comprimento de 2 milímetros. Ou seja... Que é a pesquisa do Dr. Felipe, não é? O Dr. Felipe foi bem antes do Dr. Felipe, baseado em evidências da pineal dos japoneses, né? Mas só para nos mostrar que os cientistas, embora eles não sejam espiritualistas, muitos deles são materialistas, são instrumentos de Deus e dos espíritos protetores na evolução da humanidade. Então, realmente, eles trazem um programa, eles desenvolveram lá e aqui eles complementam de acordo com o seu esforço de vontade, porque eles têm livre-arbítrio e podem abandonar as suas pesquisas. Entendi. E fenômenos do tipo o espírito conseguir mover alguma coisa? Isso tem explicação também? Seriam médios de efeitos físicos, que seriam médios que teriam, então, um fluido muito grande nessa parte. O que é fluido raro, vital, né? que agora, na programação, são raros. Vieram mais no período da codificação, ou seja, no século XIX, com as irmãs Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos, e depois, ali na região da França, chamando a atenção não só de Allan Kardec, outros notáveis pesquisadores, mas Kardec, é claro, que vai ser direcionado pelo senhor Fortier, havia as mesas girantes, aí ele vai além, porque ele vai fazer perguntas muito inteligentes e sábias, vendo que as respostas são extremamente inteligentes e sábias, então em espíritos superiores, porque a gente pode usar, como muita gente usa a brincadeira do copo, e na realidade quem vai nos influenciar são espíritos que estão aqui do nosso lado, ainda presos à ganância. Por isso que nós recomendamos aos pais que estão nos assistindo a orientar seus filhos, os adolescentes ou mesmo as crianças, a não fazer a brincadeira do copo, porque a gente está mais rodeado de espíritos apegados às sensações egóicas do que espíritos protetores. Os espíritos protetores vêm, nos dão orientação, mas voltam à coluna espiritual para as suas tarefas. No nosso dia a dia, a gente tem que passar por as nossas conquistas, ou seja, eles não ficam interferindo toda hora. Então, eles nos orientam à distância. É o que se chama a telepatia no campo da parapsicologia, como você bem elucidou. Então, meu espírito protetor, ele não precisa estar aqui do meu lado. Ele pode estar lá na colônia Alvorada Nova, que é aqui em cima de Santos e Guarujá, me orientando à distância. Se eu estiver equilibrado, eu capto a orientação. Para ter esse equilíbrio e ter essa captação, o que pode ser feito? Meditação, oração, o que é? A meditação e a oração ensinada por Jesus, ou seja, uma oração que tem os sentimentos libertadores, não uma reza, porque é uma diferença muito grande entre rezar e orar. Pela doutrina espírita, com todo o respeito, quem pratica reza é dos lábios para fora. Então a pessoa repete como se fosse um gravador, o coração está distante. Oração é quando você coloca os sentimentos. Se nós pegarmos as orações de Chico Xavier, ele está sempre chorando, terminando, ou seja, ele se entregou na oração. É algo que falava Mohandas Karanayana Gandhi, Mahatma Gandhi. É preferível tu colocares o teu coração na oração e não encontrares palavras, do que tu teres palavras distante do teu coração. Então, orar é quando eu me entrego. Reza é quando eu crio um mecanismo de fuga. Então, eu fico barganhando com Deus, fico barganhando com a espiritualidade. Ou seja, então, retornando, quando a gente faz uma oração e tenta ver as leis divinas dentro de nós mesmos, as informações de Jesus no nosso dia a dia, a gente está fazendo esse processo de identificar os sentimentos egóicos que todos nós temos, não tem ninguém no planeta Terra sem sentimento egóico, e transmutando-os gradativamente. Esse é um processo longo, por isso que Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, vou primeiro para vos aparelhar o lugar, para que lá onde estiver estejais vós também. Sede perseverante, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo ele quer dizer? O mundo físico? Não, o nosso mundo interior, onde a gente ainda carrega o nosso passado, o que o apóstolo Paulo dizia, o meu homem velho, dando lugar ao meu homem novo. Então, esse trabalho é de
longo prazo. Por isso, quando a gente vê as entrevistas do senhor Divaldo Pereira Franco ou do inesquecível apóstolo Chico Xavier, a gente vai ver o quanto ele reconhece a importância de uma dor, às vezes, porque aquela dor no olho o estimulou a desenvolver uma virtude, humildade. Enquanto que se ele não tivesse a dor, às vezes ele estaria descambando para o orgulho, para a vaidade, outro sentimento igual. Então ele sabia o que ele trazia e de maneira gradativa estava transmutando dentro dele mesmo, que é a tarefa de todos nós, construirmos o reino dos céus dentro de nós mesmos. Dentro de si, né? A gente tem percebido, por evidências, que cada vez mais temos casos de crianças que vêm com lembranças de outras vivências. Vida é uma só, né? Então, outras vivências, em outras épocas, né? Isso tem acontecido com maior frequência. Alguns fenômenos estão desaparecendo, como o do ectoplasma, movimento de matéria, né? Esses estão desaparecendo, mas, em compensação, crianças com mais lembranças, pelo menos até uma certa data. Será que isso tem alguma justificativa? É o momento da transição, um mundo de regeneração. O senhor Manuel Filomeno de Miranda, o notável trabalhador espírita da Bahia, trabalhava nas sessões de desobsessão. Quando desencarna, recebe a incumbência da senhora Joana de Ângeles de desvendar essas técnicas dos obsessores perante nós. Num dos seus livros, Transição Planetária, juntamente com outros notáveis espíritos, nos mostra isso, que está vindo uma pleiade de espíritos, precisamente lá para o ano de 2025, que vão reencarnar à semelhança, podemos fazer a ponte, na história da humanidade quando veio a Renascença. Espíritos vieram com a informação intelectual, informação de justiça, de liberdade, de fraternidade. Então, está vindo a programação, está vindo. Então, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, tem que ter muito cuidado, estar de olho para incentivar esses espíritos que estão vindo, porque às vezes no meio de pessoas tão egocêntricas, vaidosas, orgulhosas, ele pode ficar reprimido. É claro que como espírito imortal ele não vai ficar reprimido, mas a gente como pai tem que dar a ponte, sermos o instrumento dos espíritos superiores e motivá-lo. Então se as crianças estão vindo é porque elas estão preparadas e chamando já atenção para todos nós, principalmente os materialistas, que a vida, como você bem elucidou, é uma só, mas as existências são múltiplas e chega uma lei de Deus chamada lei de progresso. Ninguém pode barrar a lei de progresso. Perfeito. Lei é lei, né? Lei é lei. Lei é lei, né? Ai, da Alessandra. Você, um grande estudioso de espiritismo, uma pessoa que lê muito, né? E você fala com tanta fluência e com tanto entusiasmo que é contagiante, né? Então, eu tenho certeza que muito telespectador que está nos vendo em casa fala assim, caramba, né? O D'Alessandro, né? Com aquele volume de informações que você fala, lembrando dados, livros, capítulos, né? E eu quero começar a ler algo dentro dessa sua linha, dentro da linha do Espiritismo. Que livro que você aconselharia a pessoa começar? Por onde? Qual o primeiro passo? Ele poderia começar pelo Livro dos Espíritos, porque nos amplia, primeiro de maneira filosófica, o nosso papel como filho de Deus, ou seja, espíritos imortais. Então, ali tem várias informações importantíssimas, tem a questão da solidariedade entre os mundos, uma das perguntas, a questão 172, que vai dizer que os mundos são solidários. E depois André Luiz mostra no livro Os Mensageiros que quando aqui teve a Segunda Guerra Mundial, as nossas vibrações de ódio não chegaram em Marte, nos espíritos que habitam Marte, porque as pessoas pensam, só porque a NASA levou um robozinho que não viu o espírito encarnado. Tem a comunidade dos desencarnados, como aqui, a gente às vezes não tem capacidade de ver a colônia Alvorada Nova que está entre Santos e Guarujá ali, a quilômetros acima, onde é comandada pelo senhor Caribal Schutter e a senhora Sheila. Pois bem, então o livro dos espíritos... Vamos devagar. O nome deles são os líderes maiores da colônia. Tem os governadores, assim como o nosso lá teve um governador, tem um governador, quando o senhor André Luiz escreve, a colônia Alvorada Nova, onde estava a mãe de André Luiz, que ele descreve, né, que ele dormiu e visitou a mãe no lugar, bom, sem ser fofoqueiro, é claro. É a Alvorada Nova. Então, a Alvorada Nova atualmente é comandada pelo benfeitor Caibar Schutter, que quando estava encarnado foi farmacêutico e prefeito de Matão. Então, às vezes a gente vê políticos, a história do espiritismo tem políticos notáveis.
como Bezerra de Menezes, senador que já faz artigos sobre ecologia e libertação dos escravos, Eurípides Barçanufo, que foi educador e continua no mundo espiritual, o senhor Carbar Schutel em Matão, e o senhor Freitas Nobre, marido da senhora Marlene Nobre, que é responsável pela Associação Médica Espírita, hoje no plano espiritual, juntamente com Bezerra de Menezes. Pois bem, a colônia Alvorada Nova, que está aqui perto, é então regida pelo benfeitor Carbar Schutel e a irmã Sheila, que foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial, e recebe orientações de senhor Bezerra quando ela desencarna. Quando ela desencarna, ela vê uma luz se aproximar dela, Bezerra convida a fazer parte da falange em nome do Cristo. Caramba, que legal. E você citou aqui o Barçanufo, tem histórias dele em vida que ele, de repente, estava em dois lugares ao mesmo tempo. É uma das propriedades nossas de Filho de Deus, a ubiguidade. A gente consegue irradiar. Então a gente se concentra, pode estar em vários lugares. A senhora Joana de Ângeles faz isso, outros benfeitores da senhora Maria Máximo conseguem. O pessoal na época falavam isso, né? Mas como que ele estava ali se ele estava aqui comigo, isso, né? Ele tinha como encarnado, mas como espírito a faculdade fica mais fácil de ser, porque não tem o corpinho físico. Ele já tinha um atributo como encarnado mesmo, porque lá atrás, quem lê o romance de Emmanuel Ave Cristo, ele já era cristão lá atrás, então o compromisso do senhor Eurípides Barçanufo não começou agora, ele vem de várias existências se dedicando ao Mestre Jesus. E você acredita em alguma das psicografias de Chico Xavier, não as que ele fez em vida, agora desencarnado por alguém que recebeu Chico Xavier? Não, eu penso que Chico Xavier não precisa escrever, né? Ele já deixou escrito tudo necessário. Você acha que isso que aparece são balelas? Não. O que aparece é o que as pessoas não estudam, o processo chamado fascinação. Quando a gente tem três sentimentos dentro de nós, orgulho, com vaidade e presunção, a gente cria a fascinação. Eu fico tão fascinado com as minhas ideias, alimentada pelo espírito fascinador, que eu crio coisas. E é difícil se libertar da fascinação só no mundo espiritual, depois de um certo tempo. Como nos relata Manuel Filomeno de Miranda, para os telespectadores ouvintes, é só ler a obra Dos Tormentos da Obsessão. Ele descreve espíritas que tinham um compromisso belíssimo, mas em virtude da fascinação foram envolvidos por espíritos das trevas que queriam destruí-lo e destruir o movimento espírita e vão ser recolhidos por Eurípides no Hospital Esperança a pedido do Cristo. Alessandro, eu vou fazer um chute, mas mais ou menos assim, acho que 99% das obras espíritas são histórias ou histórias, algumas e algumas histórias. Quando é história, uma psicografia de alguém que vem contar um fato de vivências anteriores, e 1% são livros de estudo. Desses 99% de histórias, você acha que contribui ou pode atrapalhar um pouco? Contribui quando são espíritos notáveis, como é o caso do senhor Emmanuel. Os romances dele são belíssimos. Por exemplo, o Paulo Estevam, ele estava encarnado na condição do senador Públio Lentulus, mas ele teve permissão de receber do apóstolo Estevam e do apóstolo Paulo, porque Emmanuel foi médium do apóstolo Paulo, e dar detalhes a Chico Xavier. Então, quem lê aquela obra, no aspecto até histórico, os arqueólogos alemães vão descobrir uma entrada de mármore que está na obra no ano de 2000, uma obra que foi psicografada em 1953, ou seja, mostra que a obra é uma evidência intelectual de um espírito que estava naquela época. Mas eu quero te apertar agora. Tem livros que você acha que podem não contribuir em nada nesse aspecto? Atualmente... Até atrapalhar? Sim, é uma das estratégias das trevas. A treva hoje está usando médios e vigilantes para eles justamente alimentar dentro deles o poder, a vaidade e o sexo e o orgulho, ele escrever bobagem para, em vez de a pessoa se concentrar nas obras da codificação, se concentrar na obra fascinada. Perder tempo. Perder tempo. Alessandro, eu queria deixar o seu contato para o telespectador. O Alessandro é um homem ocupado, ele é como eu, dá bastante aulas, né? Somos professores, temos a mesma profissão, mas na medida do possível, eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito gentil, muito simpática, vai responder. Então, para quem quiser mandar alguma pergunta diretamente ao convidado, é só escrever para D'Alessandro. Observem que D'Alessandro é com 2 L's, né? E 2 S's. Então, d'alessandro@ig.com.br. Até por ser um nome diferente com 2 L's e 2 S, que ele conseguiu, dentro do IG, não ter nenhum outro D'Alessandro. Ele foi o primeiro e único. Né? Então, d'alessandro@ig.com.br, quem quiser se comunicar com ele. Deixa eu falar do próximo tema no Fronteiras da Ciência, no próximo domingo e no outro sábado. O convidado é uma amiga nossa, conhecida, que é uma jornalista
autora e apresentadora do programa Ciência e Espiritualidade da Rede Mundo Maior de televisão, colaboradora do jornal Folha Espírita e muito mais. Resumindo, é a Giovana Campos. A Giovana Campos estará aqui para falar sobre profissional da saúde e a espiritualidade. Humanização no ensino da medicina, né? Então, profissional de saúde e a espiritualidade, que é tão importante hoje em dia. Próximo tema será esse, então. D'Alessandro, muito obrigado mais uma vez, não pela entrevista, mas pela aula. Você continua sendo um excelente professor. Muito obrigado, viu, D'Alessandro? Foi uma alegria, uma honra, e a Casa Ismênia de Jesus está de portas abertas a todos. Agradeço a você, agradeço a Ismênia de Jesus e o livro que eu ganhei de todos vocês. Obrigado mesmo, mais uma vez, Alessandro, sou seu fã. E a você de casa, fiquem com Deus, paz, saúde, prosperidade e um feliz 2018. Obrigado.